Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz. Que bom que você está aqui com a gente, ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM, no YouTube, no Spotify. Eu sou o pastor Kennedy Prado e junto com os meus amigos, bispos, vamos ficar aqui num tempo de crescimento, alinhamento, edificação e muito assunto, muito debate. Bem-vindo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você seguir, nos acompanhar. Bem-vindo, Bispo Robson, São Paulo, Jandira. Shalom, shalom, tudo bem? Kennedy, como é que tá as coisas? Os nossos ouvintes, que Deus abençoe poderosamente em todo o Brasil, né? Agora, como nós temos falado, em outras praças, e esse programa tão abençoado está chegando em diversos lugares, né? Café com Maná. Vocês que nos ouvem podem nos acompanhar também pelo YouTube. Café com Maná no YouTube. É isso aí. Ótimo. Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Amém, que assim seja, que a graça de Deus seja sobre todos. Aonde chegar a nossa voz, que chegue antes de nós, né? Antes da nossa voz, dos nossos comentários, e chegue sobre todos o favor de Deus, a graça do nosso Senhor sobre cada um. Eu louvo a Deus por você estar nos ouvindo agora pela manhã e espero que você seja edificado e abençoado. Bom, gente, o nosso programa é um programa um pouco diferente da maioria dos programas evangélicos, porque nós debatemos, discutimos, abordamos assuntos delicados, indelicados, como o de hoje, né? Vai ser um assunto um pouco difícil de se falar, mas temos que jogar aqui aberto para todos, posicionamento da igreja, a posição, o nosso pensamento em relação a alguns assuntos. Chegou aqui nosso bispo de Maringá, Paraná. Bem-vindo, shalom, bispo Paulo Renato. Bom dia, bispo Robinson, bom dia, pastor Kennedy, bom dia, Denis, aí nos bastidores, sempre no apoio. Bom dia para todo mundo aí, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Brasília, né? Meu Deus, estamos indo mais longe, né? E pessoal da internet que está conosco, YouTube, ouvindo depois pelos streamings, Deus abençoe a todos aí. Amém, graça e paz. Daqui a pouquinho com a gente vai estar o Bispo João. Bispo Hugo hoje está em viagem para Brasília. Nós três já estamos em Brasília, né? Chegamos ontem, antes de ontem, e estamos aqui na nossa reunião. Mas daqui a pouco o Bispo Hugo vai chegar em Brasília também, mas hoje ele não participa do programa, tá, gente? Bom, quero também mandar um abração a todos aqueles que já estão nos ouvindo no YouTube. Oi, Isaac, querido, Deus abençoe você. A Valcleide, Deus abençoe. A Márcia Bispo também. Rafael, Deus abençoe você e o dia de vocês hoje. Bom, gente, o tema de hoje é... chegou. Bispo John. Bom dia. Opa! Salve! Bem-vindo. Salve, pátria amada. Todo mundo em Brasília aí? Todo mundo aqui em Brasília. Todo mundo em Brasília. Estamos aqui. Voando, né? Ainda não tem voo aí. Gente, o Bispo João está em Porto Alegre, ainda está ilhado aí, né? Está começando a melhorar. Muito aqui. Chovendo muito, né? Felizmente. Mas a água do rio baixou, né? Não vai ter perigo de aumentar, não. Mais do que estava, não. Mas tem água ainda na cidade, né? Né? Isso vai retardar a baixa, né? Uhum. Guaíba estava... Guaíba estava em 3,92, né? E agora com essa chuva deve dar um repique, né? Leve, mas nada grave assim, né? Mas é mais o retardamento, né? Que vai incomodar, né? Porque hoje está em 3,90, né? Tem que chegar em 3, né? É esse o quadro.
Bom, gente, vamos continuar orando, clamando pelo nosso Rio Grande do Sul, certo? Eu quero trazer aqui algumas notícias que estão nos principais jornais no Brasil, já que o assunto hoje é promiscuidade, pedofilia, abusos sexuais. Por que eu escolhi esse tema? Né? Devido ao aumento dos casos de números na sociedade, mas parece que há um despertamento agora no público evangélico. Um despertamento que eu digo, uma luz, estão jogando holofotes, né, e está saindo, está mostrando. Ontem, por exemplo, está no G1, tá? Olha aqui, matérias do G1, entendeu? O esposo de uma cantora, Heloísa Rosa, vocês devem conhecer, muito famosa, foi preso nos Estados Unidos, motivo, acusação de abuso sexual, tá? De crianças. Isso ontem. A Heloísa Rosa é uma cantora, se não me engano, ela é de Curitiba, né? Ela casou com um pastor e ele foi preso nos Estados Unidos. Tá? Esse é um dos casos. Certo? Outro caso também está no G1, é de um pastor aqui no DF, tá bom? Suspeito de abusar sexualmente de homens e mulheres. Outro caso também, certo? Que dá o choque tá saindo choque, tá aparecendo, né? Aí nas redes sociais. Esse caso aqui não é de abuso sexual, mas é também de um tipo de abuso emocional. Está também no G1. Ex-Raimundos, Rodolfo Abrantes, denuncia abusos de pastores dentro da antiga igreja. Né? Abre aspas, chamaram minha esposa de Jezabel para baixo. Certo? Aqui já é uma outra denúncia desses casos. Na Gospel Prime, nessa matéria, se você escrever a palavra abuso, vai ter ali várias matérias, certo, que o nosso irmão Michael já colocou dentro do seu jornal, falando sobre vítimas de abusos sexuais. Enfim, por que nós vemos hoje, porque é uma pergunta muito genérica, né? Um aumento de casos de abusos dentro da igreja, certo? Dentro da igreja, na sociedade, no mundo nós vemos isso. E como a igreja vai lidar, vai tratar com esses casos, certo? Não são casos abafados, desde os escândalos de denúncias de crimes sexuais que ocorreram na Igreja Católica, né, que foram denunciados, também vários padres foram presos, vários estão sendo processados pela justiça em vários países, e parece que isso não é diferente parece que agora está começando a surgir essa nova onda de denúncias. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, certo? Esse aumento da promiscuidade no mundo geral, na sociedade, e agora também refletindo com reflexos dentro da igreja. O que vocês acham disso? Como nós devemos nos comportar, tratar, prevenir, né, e cuidar dessas vítimas? Fala, Paulo Renato. Você que falou pouco ontem, vou deixar você abrir hoje. Hoje eu vou me vingar, vou usar o programa inteiro. Ontem eu estava de estratégia, Bispo João. Eu estava assim, me locupletando da sabedoria de vocês, e falar não era inteligente para mim naquele momento, mas inteligente para ouvir. Não, realmente, na verdade, são notícias, né, Pastor Kennedy, que a gente escuta, não é de hoje, mas aí começa a ficar midiático, intensificar, e isso começa a se tornar muito preocupante, porque a igreja é a porta da salvação, e ela é o lugar da cura das almas. Não se pensa a igreja como um local onde
traumas serão gerados, né? Mas como um lugar de cura para a alma, de alento espiritual, de abraço, de acolhimento, jamais de abuso. Assim, eu ouvi casos, né? Eu vi casos ao longo do meu tempo de cristão, que já é um pouco longo, né? Eu vi, sim, casos, assim, nada assim muito, como é que eu posso dizer, uma pasta de casos, jamais, mas eu vi casos isolados, sim, acontecendo em ambientes de igreja. Eu vi também casos de adultério por parte de pastor, de pastora, né? Já vi casos de envolvimento de membros com menores, até menor de 14 anos, né? Que seria aí o limite legal aí para que houvesse a consideração do chamado estupro, do crime de estupro sem consentimento da vítima, né? De vulnerável, né? De vulnerável, enfim, seja como for, são casos que volta e meia estão surgindo aí em alguns ambientes. E isso procede do quê, né? Isso procede da falta de caráter da pessoa, né? Ou procede de alguma psicopatia que a pessoa é portadora e nunca deu sinal disso suficiente para que a família ou até uma comunidade conseguisse perceber que existia essa limitação na parte da pessoa. Estou muito assustado aí com a notícia, né, do esposo da Heloísa Rosa, que é uma cantora que a gente, pelo amor de Deus, respeita demais, né? Tem um carinho, um apreço por ela, que até onde nunca conheci pessoalmente, mas acompanho o ministério dela. As canções dela são lindas, maravilhosas, ungidas, inspiradas por Deus. São canções que alimentam, abastecem a igreja, né, com material de adoração. E o esposo dela, um pastor, aconteceu isso aí. Eu espero que tudo isso seja elucidado, né? Mas se for também, né, o mal não escolhe, né? O mal, ele é liberado. Então, a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Só elucidando um fato, ontem eu tive conhecimento da situação que você falou aí, do Rodolfo Abrantes e da esposa dele. Na verdade, pelo que eu me informei, pelo que eu li, não houve um caso concreto aí de assédio ou de abuso sexual, tá? Emocional. Eles falaram sobre abuso no sentido emocional, de controle de vida, regras excessivas, né, e de repente até segundo eles, né, uma tentativa de assassinato de reputação. Então, vamos deixar bem claro aí para o nosso ouvinte e para o telespectador aí do YouTube que está conosco, né, o pessoal do streaming, que não foi esse o caso, assim. Mas, realmente, eu creio que tudo isso é fruto de áreas de caráter mal resolvidas e maltratadas, e as pessoas que geralmente portam esse tipo de comportamento, elas têm, às vezes, de duas uma, né, vamos entender assim, ou é um bloqueio de falar do assunto e pedir ajuda, porque ela acha que foi a última vez e vai se controlar, ou que não vai chegar a tal ponto, né, de ter, por exemplo, uma conjunção carnal ou toques físicos desnecessários com alguém, ou então são pessoas que estão usando dessa identidade cristã para se esconder por detrás dessa máscara, né, de identidade cristã, e na hora certa, como uma boa serpente, dá o seu bote. Esqueci de falar de um também muito famoso, que é Davi Passamani, conhece? O caso dele é mais amplo e reincidente, né? É outro. São inúmeros. Né? E isso é realidade, é real, é a vida real, está acontecendo. Né? E uma criança sendo abusada, eu estou aqui te ouvindo, né? Toda igreja tem um ministério infantil. Nós temos que tomar muito cuidado com esse ministério, porque parece que está tendo... Aqui eu não estou querendo espiritualizar, né? Mas se a gente não vigiar dentro das nossas igrejas, isso pode acontecer, né? Nós temos que realmente ter uma supervisão, como nós vimos ontem aqui, né? Muito
muito severa em cima de alguns departamentos da igreja, né? Sabermos quem vai trabalhar nessas áreas, porque é muito difícil alguém chegar à liderança da igreja e falar assim, olha, é fácil alguém falar, as pessoas falam, eu tive problema com drogas, eu tive problema com álcool, né? Eu tinha problema com mentira, enfim, mas alguém chegar e falar assim, olha, eu tive problema com pedofilia, eu tive problema com, eu abusava, eu nunca vi alguém chegar e falar isso, né? E uma pessoa para reincidir, uma pessoa que nessa área, certo, debaixo dos nossos olhos, a gente tem que tomar muito cuidado com esse trabalho, com esse ministério, com as crianças, orientarmos os pais, certo? Porque a pedofilia ou abuso sexual é algo que começa ali já está dentro da sociedade, faz parte da vida social, o incentivo à sexualidade precoce dos meninos, das crianças, e essas pessoas acabam, de uma certa maneira, chegando às igrejas, talvez não curadas, não libertas, não confessaram. Eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais clínico, né, em relação a isso. O que você acha, Bispo Robinson? Esse é um problema grave, se lembrarmos bem, de tempos em tempos a Igreja Católica, né, ela é exposta nesse caso, né, nessa situação, padres que abusam de crianças e coisas semelhantes, né, é um problemaço para a Igreja Católica, e eu vejo que isso não fica só na Igreja Católica, isso está né, nas igrejas de modo geral, porque são pessoas que frequentam igrejas, né, e é uma situação, assim, tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu me lembro muito bem do que Jesus disse, né? Eu estava falando isso para os discípulos. Ele nos ensina a orar dizendo, né? Livra-nos do mal. Deus, né? Tem que ser uma oração constante isso. Livra-nos do mal. Nunca subestime o mal. E o mal pode entrar de muitas formas e pelos olhos, né? Principalmente pelos olhos. Com essa sociedade erotizada, com tecnologia para fomentar essa, né, essa situação, né, despertar cada vez mais através da internet, redes sociais, filmes, novelas e assim por diante. Hoje é uma situação assim, comparado a outras gerações, um negócio fora de série, né? Uma coisa absurda, né? A hipersexualidade, a sensualização, né? A forma de sensualizar. Você vê, as roupas são projetadas, muitas roupas, para, né, para ser realmente um instrumento para sensualizar, né? Seja mulheres ou homens, não importa, agora os estilistas e tudo mais trabalham em cima disso, né, constantemente, e eu vejo que a sociedade está muito exposta a esse tipo de circunstância do mal, e tem que ser firme, tem que ter caráter, tem que ter Cristo. Aí entra outra parte da oração, né? Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, não deixe. E essa tentação pode começar exatamente através dos olhos, né? O que se vê, né? O que se busca. Porque quando começa a atrair o coração, quando começa a atrair a mente, quando a mente começa a se encher desses tipos de coisa, há uma busca. E aí que eu acredito que pode acelerar o processo de perversão, sabe? Acho que muita gente busca aguçado isso e ele não tem ideia do impacto disso. Isso pode deformar de tal maneira a levar à perversão. Agora, outros tipos de abuso, né? Esse do Rodolfo, a minha esposa colocou ontem para mim, ouvi o vídeo do Rodolfo Abrantes, e ele até que é muito educado, muito, assim, firme. Ele não levanta acusações contra a ex-igreja, ele diz, olha, não é meu papel aqui ficar acusando, né? Mas ele coloca algumas coisas, me parece ser abuso moral, né? Houve um excesso de autoritarismo, acusaram a esposa dele de algumas coisas, assim, a relação dentro da igreja ficou muito ruim, e uma exposição, ele disse que o casamento dele foi abalado, né? Foi, assim, teve um momento ali de abalo no casamento e tudo mais.
além de alguma outra questão, se eu não me engano, ele é cantor, né? Então não sei exatamente as relações dele, as músicas dele com a igreja ou com algum tipo de produtora que a igreja tenha. Mas você vê como é que é as coisas, né? Onde entra o dinheiro, aí é outra coisa, né? O dinheiro também é um grande problema. Por isso que Jesus fala que só há 2 senhores, né? E esse outro senhor chama-se riquezas. Não é nem o diabo, né? Riquezas. Como as pessoas são seduzidas e pode até envolver, infelizmente, instituições. O dinheiro corrompe. Bispo João, esse não é um assunto exclusivo do Brasil, tá? Existem matérias de vários países, né? Estados Unidos está cheio, Europa, Austrália, é um assunto que pega a igreja num todo, né? Pega o ser humano também da igreja num todo, né? Mas é um assunto que nos causa realmente, escandaliza, né? Um abuso de uma criança, uma menor de idade, uma criança sempre vai nos causar espanto, né? E dá uma confusão. A gente não sabe muito bem. Por exemplo, ninguém espera ou imagina que um pastor, um padre, vai abusar de uma criança. É algo assim que é difícil até conceber, entender isso, como isso acontece e como tem acontecido esses casos, né? Qual é a sua opinião em relação a isso, bispo? Certo? Isso eu sei que isso é da humanidade, é longo, né? Mas as redes sociais elas jogam muita luz em cima disso. Nada vai ficar oculto, nada fica oculto diante dos olhos de Deus, né? E também parece que nada vai ficar oculto nas redes sociais. Tudo vai vir à tona, né? Uma pessoa que está nos ouvindo agora, que tem esse problema, certo? Não confessou, não procurou ajuda, como o bispo Paulo Renato falou antes ali, está ali encolhido, encruado, né? Como é que essa pessoa vai pedir ajuda? Tá? Ponto número 1. Porque é muito difícil para uma pessoa que tem isso falar. E 2, como evitar, certo? Se é que é possível evitar. E 3, como tratar, como cuidar de alguém que já sofreu esse tipo de abuso. Rapaz, você podia repetir aí as 3 perguntas? Vou até anotar aqui esse questionário, rapaz. Vai me vindo perguntas na mente, eu vou fazendo, tá? Acho que até ele esqueceu as perguntas, né? Eu vou fazer as perguntas novamente. Uma pessoa que tem essa psicopatia, essa doença, certo? Essa índole, como ela vai buscar ajuda, certo? É difícil a pessoa confessar isso. Eu acho que alguém já chegou para vocês e falaram: eu tenho uma tendência de psicopatia sexual, eu sou um psicopata, eu já abusei de crianças. Eu acho meio difícil de outras pessoas, certo? Mas alguém que queira falar, confessar, certo? Como é que ela vai conseguir fazer isso? É a pergunta número 1. 2, como evitar, como tentar precaver, né? O que a igreja pode fazer para precaver, né? Um cuidado, um olhar em relação a essa situação. E 3, quem foi vítima, né? Também deve ser muito difícil. Eu fico imaginando uma pessoa que foi abusada, né? Falar, certo? Eu fui abusado pelo líder, fui abusado da minha família. Eu sei que é muito abuso dentro das casas. Eu, no meu entendimento, pode me corrigir, os lugares onde mais acontece abusos físicos, sexuais, emocionais, infelizmente, são dentro das próprias casas, né? E por medo, por coação, muitas pessoas não falam, certo? Mas a igreja deve ser um lugar de abertura, de confissão. E como cuidar dessas pessoas? Como cuidar das vítimas? Né? Como tratar? Alguém chegar ao pastor da igreja e falar: eu fui abusado, o que um pastor deve fazer? Né? Se é uma pessoa, se é um membro da igreja, um membro da família. Tá aí, as 3 perguntas. Os outros universitários podem te ajudar também.
eu acredito que nós temos uma dificuldade na igreja evangélica com relação àquilo que a gente pode chamar de pecados íntimos, né? Aqueles que são muito ligados à intimidade sexual, né? Porque não existe na igreja evangélica o sacramento, vamos dizer assim, né, da confissão, né? Aquele dever de sigilo absoluto, né, que o padre tem, né, na Igreja Católica. E não é incomum, né, nós vermos um pastor, quando entra em conflito com um membro, revelar os segredos daquele membro. Não é incomum um pastor comentar com outro colega, né, ou com outro líder da própria igreja, um pecado íntimo que foi confessado por ele, por um membro. Esse é uma falha grave da realidade evangélica. E nós deveríamos, como é que eu posso falar? Nós deveríamos estimular mais a prática desse dever de sigilo que nós temos com as confissões, né, dos nossos membros, né? E acho que se houvesse essa confiança no líder, no pastor, de que, como há hoje, por exemplo, um psicólogo, o cara é capaz de... Eu vejo que as pessoas têm mais facilidade de abrir coisas íntimas com um psicólogo do que com um pastor da sua igreja, né? Porque ele sabe que o psicólogo tem o dever de profissional, pode até perder o registro se revelar o sigilo daquilo que foi confessado para ele. Eu creio que isso fala para nós algo importante, né? De nós termos essa postura séria, extremamente séria, com as confissões íntimas dos membros da nossa igreja, né? Porque é muito difícil você confessar uma intimidade sexual, uma falha que está, por exemplo, uma pessoa que cometeu um adultério ou uma pessoa que tem um vício de pornografia. É muito difícil isso, né? É algo que diz muito respeito, a sexualidade diz muito respeito à intimidade da pessoa, né? E isso deve ser respeitado com profundidade, né, pelo líder. Então, talvez a dificuldade de confessar não seja só do confessor, né? Seja um problema estrutural que nós temos, que precisamos aprender a resolver, né? Com relação a evitar, como evitar que isso aconteça na igreja, é praticamente impossível você, né? Jesus fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier, né? Então, o próprio Senhor nos diz que é inevitável, né, no sentido de que nós devemos tomar todas as providências para evitar, mas algumas vezes essas providências não vão ser suficientes. E eu acredito que uma maneira de nós reduzirmos os danos é a gente levar muito a sério a queda, né? Os efeitos do pecado no nosso coração. O homem caiu, nossa sexualidade, isso não é só psicopatia, não. Que psicopatia tinha Davi, né? Que psicopatia tinha o filho de Davi, né? Que se apaixonou pela irmã, né? Isso não é psicopatia. Isso é a condição humana, né? Então, eu acho que nós temos que pensar, nos proteger, nos ter essas consciências, tomar aquelas providências de evitar certos ambientes, certas situações propícias para acontecer esse tipo de coisa, né? Os pais terem muito cuidado, os professores terem muito cuidado, criar salvaguardas, né? Fazer as coisas da forma mais transparente possível, o homem evitar de ficar muito tempo em ambiente fechado com uma mulher, né? Enfim, eu acredito que nós temos que ter consciência que nós somos seres caídos, né? E o fato de nós nos termos convertido não resolveu, não finalizou o pecado na nossa vida. Nós continuamos sujeitos às mesmas paixões de todos os homens, e devemos nos cuidar, senão nós temos que ter consciência que qualquer um de nós aqui pode cair. Davi caiu, por que um de nós não pode cair, né? Agora, como tratar, né? Eu acho que a gente deve abraçar o mais possível a pessoa que foi... Eu acho que são dois tratamentos que nós temos que ter em vista, né?
uma do ofensor e outra do ofendido, né? O ofendido é muito doloroso, né? Deve ser abraçado, a gente deve dar todo o apoio, até terapêutico, se possível, né? A igreja conseguir algum apoio, principalmente se for uma pessoa sem condições. Nós tivemos casos aqui, não de abuso na igreja, mas de abuso na família, e essa pessoa buscou apoio terapêutico, nós demos todo o apoio na igreja, né? Abraçamos a pessoa, mas é uma situação muito difícil. Agora, o ofensor deve ser confrontado, né? Receber a devida disciplina, né? Vai depender muito do caso, mas em alguns casos o apóstolo Paulo recomenda, inclusive, a exclusão da igreja. Então, acredito que são esses os parâmetros, né? É difícil, né? Na verdade, eu gostaria de ouvir vocês também, porque não é fácil lidar com essa realidade. Uma pergunta, mas uma pergunta técnica, né? Dependendo da ofensa, o ofensor, é crime? Isso tem que ser denunciado como crime? Sim, dependendo da ofensa, é crime. Tem que ser denunciado, né? Claro. Um estupro de vulnerável, por exemplo. Qualquer toque com conotação sexual numa criança, não precisa ser um ato sexual consumado, mas qualquer toque com conotação sexual já caracteriza estupro de vulnerável na lei brasileira. Né? A lei brasileira recentemente eu fiz um estudo sobre isso, li a legislação do Reino Unido, li a legislação da Espanha, da França, e da Argentina, inclusive. Todas as legislações fazem uma distinção, né, entre o que eles chamam de agressão sexual, né, que é o toque, o apertar, o pegar no seio, o passar a mão, com o ato sexual, punindo mais severamente o ato sexual em si, né, quando há penetração, né, me perdoem usar essa expressão mais crua, né, que para caracterizar o estupro eles exigem a consumação do ato, né? Mas na legislação brasileira, não. Na legislação brasileira, qualquer toque sexual é punido com uma pena mínima de 8 anos. 8 anos de prisão. Inclusive, João, só complementando... Começa de 8 anos. Dispensa, inclusive, o famoso consentimento da vítima, né? No caso dessa... Dispensa, inclusive, menores. o laudo médico. Dispensa, inclusive, o laudo. Não precisa de laudo pericial. Basta o testemunho da vítima, desde que seja convincente, obviamente, né? Não é qualquer testemunho, né? Mas se a vítima chega a conta e você, pelo desenho das coisas, né, você percebe a mudança de comportamento da criança, a criança começa a ficar deprimida, há vários sinais que mostram que o relato é verdadeiro. E normalmente é suficiente para você punir a pessoa. É um caso, aliás, isso acontece muito, viu? Eu ia falar sobre isso, acabei não falando. Por que nós vemos muito isso na igreja? Na verdade, não é muito, né? Na verdade, é que a igreja hoje alcança uma dimensão muito grande na população, né? Se nós pensarmos em um terço da população evangélica, é muita gente, dá 60 milhões de pessoas. E o número infelizmente, né, por causa da condição humana, por causa da hipersexualização e da erotização do nosso tempo. Então, hoje talvez não dê para falar isso, né, mas pela não compreensão da saúde, que é uma ética sexual cristã, né, essa compreensão, uma teologia correta do corpo físico. Né? O corpo foi criado por Deus com o propósito de trazer para o visível, o invisível da glória de Deus, né? O corpo humano, o corpo físico, ele é sagrado, ele é um templo, né? Porque a missão do corpo é visualizar a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa missão, a missão do corpo físico não é só nos encher de prazeres, né? Mas a missão central do corpo físico é trazer o invisível, né, para o visível, que é o invisível da glória, da beleza, né? Como é que nós fazemos isso? Através do corpo, né? Através do nosso corpo. Nosso corpo o corpo é uma coisa tremenda, né? Magnífica, maravilhosa.
E quando você trata ele como um objeto, ou trata outra pessoa como um objeto, como para usar o outro só para satisfazer, só para gratificar a tua sexualidade ou tua tara, é muito sério o que você está fazendo. É muito sério, né? Você não pode pegar teu corpo e usar ele só para satisfazer uma tara. Né? Não é à toa que a Bíblia limita, né, a expressão do amor sexual ao casamento. Tem um propósito isso. E um propósito belíssimo, tremendo. Né? E eu acredito que quando... falta, talvez, para a igreja trazer isso à luz, né? E é claro que isso não vai resolver, né? Porque vai ter sempre um doido, né? Vai ter sempre o transgressor, né? Mas pelo menos as pessoas compreendendo mais, elas conseguem administrar melhor seus desejos, entendendo que tudo tem um propósito. Eu quero aproveitar e fazer um alerta aos pais, né? Porque nós, às vezes, somos ingênuos, inocentes, né? Nossos filhos, às vezes, dormem na casa de outras pessoas e colegas. A gente tem que tomar cuidado, temos que ensinar, falar para os nossos filhos desses perigos, né? Eu tenho visto muitos casos de estupro, né? Porque eu trabalho com isso e acho que é o terceiro ou quarto caso de crime que mais aparece, que eu vejo, é estupro de vulnerável. E normalmente acontece nessa situação que você está falando. Fulano que vai dormir na casa do tio, né? A criança vai dormir na casa do tio, o tio abusa, o avô abusa. Normalmente, às vezes a avó é casada com um cara que não é o avô, esse aí vai abusar da criança. É impressionante, cara, é impressionante. Então, às vezes a gente é muito inocente, né? E temos que falar, ensinar isso claramente aos nossos filhos. Olha, não deixe ninguém passar a mão em você. Ensinar mesmo, falar para uma menina, para o menino, olha, não fica pelado na frente de outro homem, na frente de outra mulher, na frente da tua colega, né? Na escola, por exemplo, eles vão em grupo, menina tem essa mania, né? Não entrar no banheiro, elas entram em bando, né? Parece um bando de pardal voando, vai todas atrás, né? Entendeu? Vão todas atrás, né? A gente tem que começar também os pais a terem esse alerta, a falar, olha, cuidado, não deixe ninguém, um adulto, te olhar, porque é muito perigoso isso, é muito mais do que antes, né? Esse assédio ele é muito maior em nossos dias, então também temos que proteger, temos que falar, os pais não podem deixar a educação, deixam de educar, deixam de tocar nesses assuntos com as crianças. E o que eu percebo também é que muitas crianças não têm liberdade de falar isso com os pais, né? Porque os pais nunca ensinaram, nunca falaram sobre isso. E parece que isso é um tabu, né? Parece que isso é um tabu, mas você tem que começar a ensinar desde cedo, né? O comportamento de uma criança, de como se vestir, né? Da menina, como vai se vestir. Tem que ser ensinado também. Eu vejo que falta essa proteção lá. A gente, às vezes, nós confiamos demais, né? E esquecemos que esse perigo pode acontecer no apartamento ao lado, né? Na rua ao lado, na casa de trás, porque tem pessoas que você não conhece. Você até deixa seus filhos dormirem na casa de um irmão, mas lá pode ter outra pessoa que você não conhece. Então, você tem que ensinar as crianças também a falarem. A criança ela tem que conseguir ter essa abertura com o pai, com a mãe, de falar assim, sem medo, né? Mas só que os pais têm medo de ouvir algo como esse, que a gente não sabe qual vai ser a reação, né? E às vezes nós achamos que nunca vai acontecer, e pode acontecer, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, eu estou aqui imaginando, né? Ainda bem que a Célia conversa muito isso com ela, a Célia sempre foi nisso. A Célia, ela joga franco, joga aberto, ela fala, olha, cuidado, não deixe ninguém passar a mão em você, não deixe ninguém encostar atrás de você, coisas que mãe falam para as filhas, devem falar, né? E assim eu falava isso para o Felipe quando ele era menor, então, por causa de um medo, de um receio, sabe, de acontecer. Eu lembro,
porque isso acontece, né? Acontece na escola, acontece na rua, acontece no cinema, acontece no shopping, sabe? Então, a gente tem que também em casa, né? Em casa, gente, né? E mesmo assim ensinando, é um perigo, né? Mesmo a gente falando, entendeu? Porque a criança, às vezes, ela é despertada, né? Quando a gente não está perto, né? Ela pode ser despertada por um vídeo, por um desenho, por um filme, né? A gente não está ali no momento, nossos filhos vão lá assistir um filme, e aí? Entendeu? Aquilo entra no coração, na imaginação de uma criança, né? E ela se sente tentada, porque uma criança também sente prazer. Uma criança também pode ser despertada para isso precocemente. Ela não vai saber expor, não vai saber falar. Então, acho que o primeiro cuidado é em casa. É em casa, é na casa. Nós, pais, temos que ser mais francos, abertos, né? Sem receio de falar isso com os nossos filhos. E dizer que isso é um perigo, né? Que acontece, perigo mora ao lado. Né? E dizer, olha, a gente confia, mas desconfia. Né? Cuidado. Então, começar por aí. Porque, e vigiar, e ensinar os nossos filhos. Acho que é um caminho, concorda, Bispo Paulo? Dois caminhos. Né? Concordo à luz da Bíblia, inclusive, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for mais velha não se desviará dele. Isso é um princípio do universo aí, da sabedoria de Deus, que aplica-se a qualquer caso onde a sabedoria é necessária, né? E a luz entrar e o cérebro, com a mente, conseguir absorver o conceito de tal maneira que essa pessoa, essa criança, que vai ser um pré-adolescente, depois um adolescente, vai crescer um jovem, até se tornar um adulto, a neuroplasticidade dela, né, vai fazer a adaptação mental com um sistema de proteção, um sistema de defesa. Mas eu estava me indagando aqui, enquanto a gente está falando de tudo isso, né, eu queria, se possível, a gente sair um pouquinho da questão da igreja, do ambiente da igreja em si, e levar um pouquinho isso aí para o lado do indivíduo, porque esse mal começa dentro da mente de uma pessoa. Né? E essa pessoa, se a gente for falando dentro de um contexto de igreja, ou dentro de um contexto de família, né? A única coisa que pode guardar essa pessoa desse mal é ela ter um conjunto de valores e princípios, uma razão maior do que os seus próprios desejos. Uma razão de devoção, de paixão por Deus, de orientação e luz bíblica. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:4, quero trazer um pouco da palavra de Deus aqui, mas agora já não mais em ambientes, mas diretamente a pessoas, né, de onde procede esse tipo de comportamento, ou qualquer pessoa, como já deixou claro o Bispo João, que pode ser suscetível a esse tipo de erro, de pecado, vamos dizer dessa forma. 1 Tessalonicenses 4:4 diz que cada um deve saber possuir o seu corpo em santificação e honra. Cada um deve saber possuir o seu corpo em santificação e honra. Veja que começa de um ato individual, trabalha com o volitivo, mas focado no individual. Tudo começa, por exemplo, essa pessoa, ela já tem alguns sinais, né? A gente precisa ficar atento aos sinais. Se essa pessoa está com desejos sexuais de tal maneira que ela não consegue refrear e já está começando a se tornar compulsiva, por exemplo, com questões como masturbação, questões como consumo de material gráfico, vídeo, fonográfico, da área do estímulo sexual ilícito, né? Aquela coisa mais para o lado da perversão carnal mesmo, consumindo vídeos, pornografia em geral. Consumindo pornografia, visitando sites de deep web aí, de pornô, fantasiando coisas, no seu momento aí de isolamento, vivendo momentos aí íntimos, pessoais, completamente excessivos, né? A masturbação em si mesmo, o cara se tornou um masturbador compulsivo. Já parou para pensar, um homem casado, tem a esposa dele, né, tá tudo certo entre os dois, e o cara ainda se masturba, faz consumo disso daí. Isso, para mim, é uma coisa muito mais incidente do que as vias de fato. E, na verdade, as vias de fato nada mais são do que consequências de pessoas que incidiram demais
nessa parte individual. É verdade. Verdade. O número de homens casados, Mas, adolescentes, mas muitos sentem. O que ajudaria muito, né, seria a pessoa abrir, né, e ver que esse problema acontece com outras pessoas. O homem ele é muito orgulhoso, né, ainda mais quando diz respeito a essa área. Né? Ele sente muita vergonha, né, de abrir o coração e falar que ele está vivendo uma experiência como essa. E talvez falte confiança também, como eu já falei, né? No ambiente da igreja. É mais fácil ele confessar para o terapeuta dele do que para o pastor. Mas então, o que vai curar é essa disposição de falar, né? A cura pela fala, né? Como dizem os especialistas, né? Nesse tipo de coisa. A cura vem de você abrir, de você pedir ajuda, de alguém orar contigo, de você trocar, né? Receber conselho, compreensão, um olhar amigo, né? Porque a pessoa que está vivendo isso, né? Ela está na miséria, né? Ela se sente miserável porque depois que acaba ali, ela sente aquele prazer, né? É muito ruim, né? O que a pessoa viveu? O Bispo João, eu entendo que a igreja faz o papel dela. Essa experiência é para ser uma experiência complementar, né? Oi. Acho que travou um pouco. Travou um pouco, né? Não sei se é o meu ou se foi geral, mas... Oi? Dá para repetir, Bispo João? Está ouvindo a gente? Não? Ou travou? Travou. Acho que agora voltou, foi né? Voltou. Na geração, por isso que deu para todos. A gente está em 4G voltou, né? hoje, fazendo a transmissão geral. Então tá. Não, é porque a experiência sexual é uma experiência de vida, né? Uma experiência complementar, né? Para ser vivida a dois, né? Não é uma experiência solitária, né? Sempre que ela é uma experiência solitária, ela vai trazer frustração, né? Não tem como. Existe todo um processo, né? Para as pessoas normalizarem isso hoje, né? Porque hoje é interessante, né? Toda experiência de vida, ela tem um limite de moderação. Toda experiência, o comer, o beber, o exercício físico, tudo você tem que fazer de uma forma, tem um limite de moderação para tudo na vida, menos para o sexo. Ninguém pode falar em nada, é proibido absolutamente você tocar nesse assunto e falar que determinado comportamento é excessivo, que determinado comportamento pode trazer dor para a pessoa. Não. Nessa área é proibido proibir. Vocês já perceberam isso? Que quem tem a ousadia de dizer que tal comportamento não é saudável, essa pessoa é neurótica, é retrógrada, é atrasada, entendeu? Mas nossa ética é assim. A ética bíblica é uma ética moderada, é uma ética que vincula a sexualidade com profundo respeito pelo outro, vincula a sexualidade, né, numa vivência de amor, né, e não numa vivência de puro prazer físico. Não tem como você querer pegar porque isso é do espírito da fé cristã. O respeito pelo outro, o não usar o outro, o não transformar o outro num instrumento para minha satisfação pessoal, em qualquer área. Não tem como. Então, algumas experiências vão ser frustrantes, por mais que por mais que o mundo diga que não, por mais que o mundo queira normalizar, determinadas experiências é uma esquizofrenia esse negócio do mundo, né? Porque, assim, eles querem tratar, vamos considerar assim, os fatos, ou, enfim, é crime, tá bom, é crime. Aconteceu um fato de abuso e passou dos limites. Mas não trata a causa. A causa é a mente, é toda essa estimulação, né, que acontece na mente. Jesus fala que
se olhar para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Então, esse negócio de ficar trabalhando, né, a cabeça, fantasiando, a igreja tem que denunciar, tem que trabalhar isso. E o que é o olhar impuro, né? E o que é o olhar impuro? É você olhar para o outro ser humano como um objeto. É num boneco para satisfazer você, né? Para a tua satisfação pessoal, você querer usar o outro ser humano apenas para você se gratificar. Isso que é impureza. A impureza não é algo na natureza da coisa em si, né? Que a sexualidade é algo impura, como muitos acusam o cristianismo de afirmar, e o cristianismo jamais afirmou isso, ao contrário, o cristianismo tem uma visão altíssima da sexualidade, bela, por isso que trata da forma como trata. O cristianismo tem uma visão profunda do corpo físico, né? Diferentemente do budismo, diferentemente do platonismo, que vê o corpo, né, como uma prisão da alma. O cristianismo não, o corpo é belo, o corpo é o templo de Deus, o corpo existe para expressar a beleza de Deus, para trazer Deus à terra, né, para expressar a glória de Deus, né? Nós fomos feitos para expressar, e o corpo tem essa missão belíssima. Por isso que a sexualidade não pode ser tratada como o mundo quer, como algo que não vale tudo, desde que haja desejo. O Ocidente está muito assim. O Ocidente tem muito essa perspectiva. Se eu desejo, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu vou ser infeliz. Já percebeu isso? Se eu tenho um desejo sexual, eu tenho que satisfazer, porque se eu não satisfizer esse desejo sexual, eu vou ser infeliz. Vou ficar doente. Isso é mentira. Isso não é verdade. Entendeu? Isso torna impossível a convivência saudável, amorosa, respeitosa de um homem com uma mulher, né? Bispo, outra coisa também que eu percebo, enquanto nós, pastores, líderes, igreja, às vezes temos um certo receio de tocar no assunto sexualidade para adolescentes, jovens, homens casados, eles consomem, né? Consomem, que há de adolescentes aí consumindo pornografia nos TikToks, no YouTube, no Insta, homens casados, né, que praticam a masturbação, adolescentes. Por que é pecado? Por que, do ponto de vista bíblico, é pecado você consumir pornografia? Porque você não está tratando o corpo com a devida dignidade que ele tem, com a devida honra que ele tem, com a grandeza, né? Deus criou o corpo físico não é para servir a esse tipo de coisa, né? Para virar um instrumento de exposição, né? Gente, é impressionante. Se nós compreendemos a missão, o propósito das coisas, fica mais fácil você definir por que não pode, né? Por que faz mal, né? Por que gera aquele mal-estar profundo na alma do cara depois que passa o momento. Então, aí, se você for pesquisar sobre esse assunto, nas redes sociais, eles vão quase, vou dizer assim, 95% isso causa prazer, isso faz bem à saúde, isso não traz nenhum mal. É interessante, eu fui fazer uma pesquisa ontem, foi difícil encontrar uma matéria secular dizendo que, por exemplo, a masturbação tem algum malefício à saúde. Não, eles acham que não tem. É porque hoje, né? Hoje nós temos uma visão puramente freudiana da experiência sexual. O sexo é algo que está reprimido, isso gera neurose, essa repressão gera neurose, e a solução é liberar. A solução é você liberar. A solução cristã não é essa. A solução cristã o sexo é algo magnífico, serve a um propósito divino. E se você quebra esse propósito, você vai trazer frustração para a tua alma. Então, ontem eu conversava com um colega, ele falou assim, esse assunto é a contramão da contramão. É o inverso do secular. Total. É um assunto que a gente fala aqui, mas nós somos uma voz no deserto em relação a isso. O mundo todo vai num discurso contrário ao nosso, entendeu? O mundo todo, a educação sexual do mundo, na escola, nas famílias, é essa aí, é liberar geral, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, entendeu? Pode sair, pode fazer o que quiser.
E a gente está por isso que é complicado, talvez, para quem está nos ouvindo, se até alguém que não crê como nós cremos, ela nunca vai entender a gente. Acha que a gente é louco, maluco, entendeu? Mas a ótica do mundo em relação a esse tema Acabou o nosso tempo, né, gente? acabou o nosso tempo, né? Mas continuamos ao vivo no YouTube ainda, mais uns 3 minutos para encerrarmos, tá? Eu quero agradecer aqui a participação de todos os amigos ouvintes, né? Pedir que vocês compartilhem o nosso canal no YouTube, tá bom, queridos? Compartilhem com seus amigos e divulguem, ativem os sininhos, comentem, tá? Muito bom aqui os comentários. Tem um comentário aqui não vou ler o nome do outro. Entende? Já passou. Vou encerrar o rádio. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Acho que o Denis esqueceu isso. Vamos lá. Tem que encerrar aí, Kendi. Vou encerrar aqui, deixa eu só ler aqui, ó. Patrícia da Silva, obrigado, assunto forte necessário. Rafael, um alerta para ficarmos atentos a todos os momentos. Não é porque estamos na igreja que não existe a possibilidade de acontecer assédio moral e sexual. Devemos sim falar nesse assunto, nesse tipo de assunto. O diálogo e o medo da reação dos nossos filhos e dos líderes do ministério, o medo da rejeição, preconceito, a exclusão e o maior temor, por isso muitos se silenciam. O comentário do Rafael, interessante. Concordo, bispo, devido o caráter não é perceptível, mas o comportamento é. Algumas participações aqui eu quero agradecer antes da gente encerrar, e se o senhor permitir, voltamos amanhã. Amém. Um grande abraço a todos. Um abraço, Denis.